No frio da madrugada, quando as ruas estavam quase desertas e a cidade adormecida, o silêncio era quebrado pelo som de motores potentes se aproximando. No cruzamento da Rua 25, um grupo de homens com uniformes escuros e armas a postos aguardava ordens. Estavam prestes a entrar em ação em uma operação delicada e que envolvia muita emoção. Era o GOE, o Grupo de Operações Especiais, uma unidade de elite que lidava com as mais perigosas missões policiais, e naquela noite estavam prestes a enfrentar um desafio pessoal para um de seus membros. Aquela operação em específico não envolvia apenas apreender criminosos. Envolvia emoções e dilemas, pois entre os alvos estavam jovens que, em algum momento, foram amados e protegidos. Eram filhos, mas agora vistos como uma ameaça para a sociedade. Entre os membros da equipe estava o oficial Carlos, experiente e respeitado. Um homem que conhecia as ruas e cada detalhe das missões, mas que agora enfrentava uma situação diferente de qualquer outra. Ele fora designado para aquela operação por sua competência, mas mal sabia ele que enfrentaria algo que testaria cada uma de suas convicções. A missão consistia em capturar uma quadrilha que vinha aterrorizando bairros da cidade com assaltos, tráfico e violência. E, para seu horror, Carlos soubera recentemente que seu próprio filho estava envolvido nesse grupo. Ao ser informado do nome do suspeito, sua expressão ficou fria. Ninguém na equipe sabia de sua ligação com um dos jovens envolvidos, e ele pretendia manter assim. Afinal, não queria que sua vida pessoal interferisse em seu trabalho, mas ele sentia um nó apertando sua garganta, a dúvida corroendo sua mente. Os superiores o instruíram a manter o foco, e ele sabia que deveria permanecer profissional, como sempre fora, mas havia algo de dilacerante em saber que seu próprio filho estava do outro lado. Era como uma faca cortando seu coração, mas ele não podia hesitar, não em uma operação do GOE, onde cada decisão rápida poderia determinar o sucesso ou o fracasso da missão. Carlos sabia que, por mais difícil que fosse, ele não poderia abandonar sua responsabilidade. Os outros agentes confiavam nele, e ele era, para eles, uma liderança, um exemplo. Ele não poderia falhar. A equipe recebeu a última atualização dos informantes e ficou claro que a quadrilha se encontrava em uma casa abandonada na periferia da cidade, um local estratégico para as transações ilegais que vinham acontecendo. A operação foi planejada para ser rápida e precisa. Cada membro do GOE sabia sua função, e o risco era altíssimo. Carlos, no entanto, se encontrava mentalmente dividido entre a frieza exigida pelo trabalho e as emoções que fervilhavam em seu peito. Ele se esforçava para manter a calma, repetindo a si mesmo que precisava ser forte e agir como profissional. O silêncio no carro onde estava era denso, e os colegas ao seu redor focavam no rádio, que transmitia as instruções do comandante. A aproximação seria rápida, em duas equipes que cercariam o local. Eles esperavam encontrar resistência armada, afinal, aquela quadrilha já era conhecida por confrontar a polícia, o que deixava a todos ainda mais atentos e prontos para agir. Quando chegaram ao perímetro do esconderijo, Carlos respirou fundo. A noite estava fria, mas ele sentia seu corpo em chamas, como se estivesse febril. Havia uma voz em sua cabeça que sussurrava para ele desistir, fugir daquela situação, mas ele ignorou. Precisava seguir adiante. Ver seu filho envolvido com aquela gente era algo inimaginável, mas ali estava ele, prestes a invadir o local onde o próprio sangue estava entre os criminosos. A equipe avançou em silêncio, pisando cuidadosamente para evitar qualquer ruído que pudesse alertar os ocupantes da casa. O lugar estava cercado, e logo eles receberam a confirmação de que ninguém havia escapado pelas janelas ou portas traseiras. Era hora de agir. O sargento deu o sinal e, em um segundo, todos se posicionaram para invadir a casa. Carlos sentia o coração martelar no peito como nunca antes em sua carreira, mas manteve o dedo firme no gatilho, preparado para o que viesse. A porta foi arrombada com um só golpe, e eles invadiram o local. Lá dentro, o cenário era caótico. Havia jovens correndo em várias direções, gritando, tentando escapar. A equipe do GOE se movia rápida, contendo cada um deles e dominando o ambiente com a precisão que só uma unidade de elite poderia ter. Carlos varria o local com os olhos, sem saber exatamente o que estava procurando, mas uma parte de si temia o momento em que encontraria o rosto de seu filho entre aqueles criminosos. E então ele o viu. No canto da sala, tentando desesperadamente encontrar uma saída, estava Rafael, seu filho. Os olhos do garoto encontraram os do pai, e ambos ficaram paralisados por um momento que pareceu uma eternidade. Carlos sentiu o chão sumir sob seus pés. Rafael, com um olhar aterrorizado, parecia ser apenas uma sombra do garoto que ele conhecia. O filho que ele criara, que ele ensinara a sempre fazer o que era certo. Como ele chegara àquela situação? Carlos respirou fundo e, em um impulso quase automático, apontou a arma na direção do filho. Sabia que não podia hesitar, que não poderia mostrar qualquer tipo de fraqueza, pois os outros policiais ao redor observavam. Rafael ergueu as mãos, tremendo, e parecia prestes a dizer algo, mas foi interrompido quando outro agente o segurou e o algemou. O jovem não resistiu. Talvez por medo, talvez por entender a gravidade da situação. Carlos queria gritar,
queria pedir explicações, mas sabia que aquele não era o momento. O restante da operação seguiu rápido e preciso, com cada um dos membros da quadrilha sendo contido e levado para fora. Carlos caminhou como um automato, seus pensamentos em turbilhão, enquanto assistia seu filho sendo levado para o camburão. Era surreal, como se eles tivessem um pesadelo do qual não conseguia acordar. Tentou manter a compostura, mas sabia que, por dentro, estava despedaçado. Ao final da operação, quando todos os suspeitos estavam contidos e a situação sob controle, o sargento se aproximou dele e o parabenizou pela frieza e pela eficiência. Carlos agradeceu com um aceno de cabeça, incapaz de dizer qualquer coisa. Ele precisava de um momento para si, precisava entender o que havia acabado de acontecer. A madrugada avançava, e Carlos ainda estava em choque, tentando processar tudo. Ele caminhou até o carro da polícia onde Rafael estava detido. Sentiu um misto de revolta, tristeza e impotência ao ver seu próprio filho algemado, cabeça baixa, sem olhar para ninguém. Os outros policiais continuavam com os procedimentos, e ele sabia que não teria muito tempo para tentar entender o que se passava na mente do filho. Mesmo assim, se aproximou e ficou parado por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas. Quando Rafael finalmente ergueu a cabeça e encarou o pai, seu olhar era uma mistura de medo e vergonha. Havia algo de irreconhecível no garoto que ele criara. Carlos queria perguntar o que o levara até ali, queria entender cada escolha errada, cada decisão que resultou naquela noite trágica, mas se sentia incapaz de começar. Rafael abriu a boca como se fosse dizer algo, mas não conseguiu, apenas abaixou a cabeça novamente, parecendo derrotado. Rafael, Carlos murmurou, a voz entrecortada. Era difícil acreditar que estava realmente vivendo aquilo. Como você chegou a esse ponto? Rafael não respondeu, apenas permaneceu em silêncio, olhando para as próprias mãos algemadas. Carlos viu o garoto tremer e tentou encontrar algum vestígio do filho que conhecia, mas o jovem à sua frente era quase um estranho, um reflexo quebrado do menino que ele e sua esposa haviam criado com tanto amor e cuidado. Era como se uma barreira invisível e impenetrável tivesse se erguido entre eles, impedindo qualquer possibilidade de compreensão mútua. Eu tentei avisar, pai, Rafael murmurou finalmente, quase num sussurro. Tentei sair disso antes, mas era tarde demais. A voz de Rafael era cheia de amargura, e Carlos sentiu um aperto ainda maior no peito. Aquele tom, o desespero contido, eram coisas que ele nunca imaginou que ouviria do próprio filho. Sentiu um impulso de raiva, de questionar cada escolha de Rafael, mas sabia que não adiantaria agora. O que foi feito, estava feito. Ele estava ali, como policial, e Rafael, como suspeito. Carlos foi puxado de volta para a realidade quando outro oficial o chamou, informando que a equipe estava pronta para levar os detidos para a delegacia. Ele assentiu, tentando recuperar o controle, e se afastou do carro onde Rafael estava. Observou de longe enquanto os camburões se afastavam, levando os jovens, incluindo seu filho, para uma cela fria e impessoal. Ele ainda tinha que permanecer no local da operação, cuidando dos últimos procedimentos antes de retornar para a delegacia. A sensação de impotência o esmagava, mas ele sabia que precisava manter a postura, que não poderia deixar que os outros percebessem sua dor. Horas depois, Carlos chegou à delegacia. Já era manhã, e ele sentia o peso da noite inteira nos ombros. Ao entrar, viu Rafael sendo escoltado para uma cela provisória com outros detidos. Observou à distância, sem saber ao certo o que deveria fazer. Parte de si queria dar as costas e deixar que o sistema cuidasse do caso, mas outra parte queria intervir, protegê-lo, entender como ele tinha se envolvido com aquelas pessoas. Lembrava das noites em que o filho saía com amigos, dos avisos que ele e a esposa davam para que Rafael tomasse cuidado, das promessas de que jamais se envolveria com gente errada. E agora, tudo parecia uma mentira dolorosa. No entanto, ele também sabia que Rafael não estava sozinho nessa trajetória. Nos últimos tempos, Carlos e sua esposa tinham sentido uma distância entre eles e o filho. As conversas eram raras, as respostas curtas, e sempre havia algo escondido nos olhos de Rafael, como se ele guardasse um segredo que o consumia. Carlos havia desconfiado, mas nunca imaginou que fosse algo tão grave. Durante as horas seguintes, Carlos não conseguiu se concentrar em nada além daquela cela, daquele momento que havia transformado sua vida. Finalmente, decidiu falar com seu superior para conseguir alguns minutos a sós com Rafael. Ele sabia que não era algo comum e que poderia ser mal visto pelos colegas, mas precisava de respostas. O superior, talvez ciente da situação delicada, concordou com o aceno de cabeça. Ao entrar na pequena sala onde Rafael foi trazido para o encontro, Carlos fechou a porta e observou o filho em silêncio. Rafael estava cabisbaixo, evitando olhar para o pai, como se não suportasse a vergonha. Carlos puxou uma cadeira e se sentou em frente ao filho, tentando se recompor antes de falar. Por que, Rafael? Perguntou finalmente, tentando não deixar que a voz soasse como uma acusação, mas não conseguiu disfarçar a dor. Rafael hesitou, mas logo começou a falar, a voz carregada de arrependimento.
Ele contou como conheceu alguns dos integrantes da quadrilha através de amigos do bairro e como foi sendo envolvido aos poucos, sem perceber que estava entrando em um caminho sem volta. No início, dizia a si mesmo que só estava se divertindo, mas logo as cobranças começaram e ele se viu pressionado a fazer coisas das quais jamais imaginou que seria capaz. Carlos ouvia cada palavra em silêncio, tentando processar as revelações. Rafael descrevia como os líderes do grupo usavam ameaças para garantir a lealdade dos mais jovens, como faziam promessas vazias de dinheiro e status, mas também mantinham todos em um ciclo de medo constante. Ele tentou sair, mas as ameaças foram diretas, dizendo que iriam atrás da família, que não teria como fugir. Cada vez que Rafael tentava se afastar, era puxado de volta, e o pavor de colocar a própria família em risco prendia ainda mais àquela situação. Carlos sentia o coração se partir enquanto ouvia o relato do filho. Era difícil ouvir que Rafael sentia medo, que estava preso em uma teia que ele mesmo não conseguia escapar. Uma parte de si queria gritar, perguntar por que ele não tinha pedido ajuda, porque tinha escondido aquilo da família, mas outra parte compreendia o medo que ele sentia, a pressão que ele mesmo, como pai e policial, poderia ter exercido indiretamente. Por um longo tempo, ficaram em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Finalmente, Carlos estendeu a mão e tocou o ombro de Rafael, num gesto silencioso de conforto. Rafael parecia surpreso, mas não resistiu. O peso daquele momento era quase insuportável para os dois, e Carlos sabia que aquela história ainda não havia acabado. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Carlos soltou o ombro do filho, sentindo que havia muito mais a dizer, mas sem saber como expressar. Ele sabia que o futuro de Rafael agora dependeria das decisões judiciais e das investigações que seguiriam adiante. Sentia-se impotente, dividido entre o amor pelo filho e o dever que sua farda representava. Levantou-se devagar, como se a própria gravidade estivesse o segurando no lugar, e se dirigiu à porta, hesitando por um último instante antes de sair. Pai, Rafael chamou, com a voz baixa, quase inaudível. Me desculpa. Eu só queria que você soubesse que eu não queria isso, que nunca foi minha intenção de decepcionar. Carlos virou-se, encarando o filho com uma dor que transparecia em cada detalhe do seu rosto. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra parecia suficiente para expressar a mistura de frustração e tristeza que sentia. Apenas acenou levemente com a cabeça, indicando que compreendia, mesmo que isso não diminuísse o peso das escolhas de Rafael. Deixou a sala com o coração partido, sentindo-se mais cansado do que em qualquer outra operação que já havia realizado em toda a sua carreira. Ao voltar para seu posto, foi recebido por alguns olhares compreensivos de seus colegas, que já deviam ter percebido o dilema que ele enfrentava, mas ninguém fez perguntas. Sabiam que aquele era um assunto que Carlos teria que lidar sozinho. E ele próprio não estava pronto para falar sobre isso com ninguém, nem mesmo com a esposa, que provavelmente já desconfiava de algo, mas ainda não tinha ideia da dimensão do que estava acontecendo. Os dias seguintes foram pesados e silenciosos. Carlos evitava conversas longas, afastava-se dos colegas e cumpria suas funções de forma mecânica, tentando manter a cabeça erguida enquanto lidava com o furacão de emoções que o consumia por dentro. Em casa, a esposa percebia a mudança em seu comportamento e em algumas ocasiões tentava tocar no assunto, mas ele desviava, incapaz de enfrentar aquela conversa sem se desmoronar. Sabia que precisaria contar a verdade, mas temia o impacto que isso teria nela, o sofrimento que veria em seus olhos. Finalmente, numa noite em que o silêncio entre eles parecia insuportável, ele resolveu contar. Enquanto ela o ouvia, uma expressão de incredulidade e dor tomou conta de seu rosto. Cada palavra que ele dizia parecia quebrá-la pouco mais, e Carlos mal conseguia suportar o próprio peso de cada uma de suas frases. Quando terminou, ela permaneceu em silêncio, tentando absorver tudo aquilo, a tristeza evidente em seu olhar. Onde foi que erramos? Ela perguntou, mais para si mesma do que para ele. Carlos não tinha resposta. Ele próprio se fazia a mesma pergunta em seus momentos de insonia, repassando cada detalhe da criação de Rafael, cada conselho, cada repreensão, cada decisão que tomaram como pais. Mas não havia uma resposta clara, e ele sabia que, no fundo, nem sempre era possível entender o porquê das escolhas dos filhos. Com o tempo, eles começaram a visitar Rafael na delegacia, numa tentativa de entender o que o aguardava e de mostrar que, apesar de tudo, ele não estava sozinho. Nas primeiras visitas, o clima era pesado, e poucas palavras eram trocadas. Carlos e sua esposa alternavam entre perguntas e silêncios desconfortáveis, enquanto Rafael respondia com um tom amargurado e carregado de arrependimento. Aquele tempo na cela parecia estar transformando, revelando o impacto que suas escolhas erradas causaram em todos ao seu redor. Durante uma dessas visitas, Rafael começou a falar sobre os outros jovens que o envolveram, explicando que muitos deles, assim como ele, estavam em situações de desespero, sendo pressionados e manipulados por figuras mais poderosas que se aproveitavam da vulnerabilidade dos mais novos. Ele contou histórias de ameaças, de dívidas que precisavam ser pagas e das promessas falsas que o mundo do crime fazia para atrair jovens como ele.
Era uma realidade que Carlos conhecia bem, mas ouvir aquilo da boca do próprio filho trazia uma perspectiva ainda mais dolorosa e pessoal. Carlos começou a perceber que aquele não era apenas um erro isolado de Rafael, mas parte de uma cadeia de acontecimentos e influências que ele não conseguira enfrentar sozinho. Sentiu uma vontade desesperada de fazer algo para proteger não só o filho, mas outros jovens que se encontravam naquela mesma situação. Afinal, sua experiência no GOE mostrava o quanto o crime organizado usava e descartava pessoas vulneráveis, sem se importar com as consequências. Agora, ele via aquilo em sua própria casa, no próprio filho. Com o passar do tempo, Carlos resolveu dar um passo além e se envolver em um projeto de prevenção. Sabia que, sozinho, não conseguiria mudar o sistema que corroía a juventude, mas estava decidido a usar sua experiência para alertar e ajudar outros jovens a não caírem nas armadilhas que seu filho havia encontrado. A cada palestra que ele dava, a cada conversa que tinha com jovens em situação de risco, sentia que estava, de alguma forma, honrando a promessa silenciosa que fizera a si mesmo de proteger Rafael e evitar que outros pais passassem pelo mesmo sofrimento. Enquanto isso, Rafael, ainda preso, demonstrava sinais de mudança. Ele começou a estudar e a participar de programas de reabilitação oferecidos pela instituição, tentando reconstruir, peça por peça, a vida que havia destruído com suas escolhas. Sabia que o caminho seria longo e que nada poderia apagar o que fizera, mas tinha esperança de um dia poder voltar para casa e reencontrar a confiança que perdera. Nas cartas que enviava para os pais, falava de arrependimento, mas também de aprendizado, de como entendia agora a dor que causara e de como pretendia, de alguma forma, consertar os erros do passado. Carlos e sua esposa continuaram a apoiá-lo à distância, visitando-o sempre que podiam e mantendo viva a esperança de que, apesar de tudo, Rafael encontraria um caminho para se redimir. No fundo, sabiam que a dor que ele causara nunca desapareceria por completo, mas também sabiam que, juntos, poderiam transformar aquele sofrimento em algo que, com o tempo, se tornaria uma lição de força e superação. O tempo passou, e o impacto daquele episódio continuou a reverberar em todos eles. Carlos se jogou de cabeça no novo projeto, dedicando-se a palestras, workshops e programas de reintegração social. Em suas palestras, ele não falava diretamente sobre Rafael, mas sua história transparecia nas entrelinhas, e os jovens percebiam a intensidade e sinceridade de suas palavras. Alguns adolescentes que participavam das atividades enxergavam nele uma figura paternal, alguém que, mesmo com o peso da profissão, demonstrava empatia e vontade de evitar que outros jovens seguissem pelo mesmo caminho sombrio. No fundo, Carlos sabia que cada conversa, cada pequeno passo, era um esforço para amenizar a dor que ainda carregava no peito. Um luto silencioso pela perda de confiança, pelas expectativas despedaçadas e pelas ilusões que a realidade havia destruído. Mas ele também percebia que, de alguma forma, aquelas ações eram uma forma de redenção. A cada jovem que conseguia se afastar das influências do crime, Carlos sentia uma pequena vitória, um passo em direção à paz que ele tanto buscava. Paralelamente, Rafael continuava a cumprir sua pena, mas seu comportamento se tornara exemplar. Ele havia se tornado um dos mais dedicados nos programas de ressocialização e era notório o esforço que fazia para transformar a si mesmo e reconstruir uma identidade longe do passado sombrio. Em suas cartas para o pai, Rafael contava sobre os novos planos, sobre os livros que estava lendo e mencionava o desejo de, algum dia, trabalhar em algo que pudesse ajudar jovens como ele, que se perderam ao longo do caminho. Era uma forma de mostrar que ele, finalmente, entendia o peso de suas escolhas e o valor da confiança que seus pais depositavam em sua recuperação. Essas cartas se tornaram a principal forma de comunicação entre pai e filho. A cada nova carta, Carlos percebia que o vínculo entre eles estava se reconstruindo, ainda que lentamente. As palavras escritas traziam uma nova sinceridade, uma maturidade que Rafael não demonstrava antes, e, de certa forma, permitiam que Carlos se reconectasse com o filho de uma maneira que o próprio contato pessoal, muitas vezes, não conseguia proporcionar. A troca de cartas era um ritual de perdão silencioso, onde ambos expressavam o que sentiam e o que esperavam do futuro. Após alguns anos, com a pena de Rafael chegando ao fim devido ao bom comportamento, a expectativa de seu retorno para casa se tornava cada vez mais palpável. A ansiedade e a apreensão eram inevitáveis. Carlos e sua esposa sabiam que, apesar da vontade de recomeçar, a reintegração de Rafael à vida familiar seria um processo complexo. Por mais que houvesse amor e vontade de seguir em frente, o que aconteceu ainda deixava marcas profundas, memórias difíceis de apagar. No dia em que Rafael foi finalmente liberado, Carlos e sua esposa o esperaram na porta do centro de detenção. Rafael saiu, com uma postura visivelmente diferente daquela que tinha antes de tudo acontecer. Seus olhos refletiam tanto o alívio quanto o peso do que carregava, e ele caminhou em direção aos pais com uma hesitação visível. Quando finalmente se encontraram, eles se abraçaram em silêncio, sem palavras, sentindo o peso e a emoção daquele momento. Era um reencontro cheio de significados, uma segunda chance, uma oportunidade de começar de novo. Nos meses que se seguiram, Rafael mostrou-se comprometido com a nova vida.
Conseguiu um trabalho através de um programa de apoio a ex-detentos que buscava oferecer oportunidades para quem desejava se reintegrar à sociedade. Ele sabia que o preconceito e o julgamento de algumas pessoas seriam inevitáveis, mas aceitava isso como parte do processo. Aos poucos, foi reconstruindo uma rotina, estabelecendo uma relação de respeito e honestidade com a família. E mostrando a eles, com atitudes, que estava disposto a fazer as coisas de forma diferente. Carlos, por sua vez, se viu enfrentando outro desafio: aprender a confiar novamente. Embora o amor por Rafael nunca tivesse diminuído, ele sabia que a confiança era algo que precisaria ser restaurado aos poucos. A cada pequena conquista de Rafael, a cada atitude responsável e sincera, Carlos sentia que uma nova fundação estava sendo construída entre eles. Sabia que esse caminho seria longo, mas estava disposto a segui-lo, passo a passo, ao lado do filho. Com o tempo, a família começou a encontrar uma nova estabilidade. Havia dias difíceis, momentos de dúvida e ressentimento, mas também havia dias de alegria e renovação. Carlos percebeu que a dor e o aprendizado haviam criado uma nova força dentro deles, uma resiliência que ele jamais imaginaria ter. Rafael, por sua vez, continuou a crescer. Finalmente, começou a dar palestras junto com o pai, compartilhando sua história de superação com jovens em situação de risco. Ele falava sobre as escolhas erradas, sobre os arrependimentos, mas também sobre o poder de recomeçar, de aprender e de se perdoar. A cada história que eles compartilhavam, pai e filho fortaleciam o vínculo, transformando as feridas em lições. E, de alguma forma, aquele passado doloroso foi se transformando em um novo propósito, em uma missão que os unia e que dava sentido a tudo o que enfrentaram. Sabiam que não poderiam mudar o passado, mas, juntos, poderiam construir um futuro em que o erro de Rafael servisse como um alerta e como um farol para aqueles que ainda tinham tempo de escolher um caminho diferente. Carlos olhava para Rafael com uma mistura de orgulho e tristeza, sabendo que, apesar de tudo, eles haviam conseguido encontrar redenção, apoio e esperança. O reencontro com a vida fora dos muros da detenção foi um desafio constante para Rafael. Cada passo parecia pesado, como se carregasse o passado em cada um deles, mas a presença dos pais, o apoio silencioso e inabalável que demonstravam, eram um alívio e uma motivação. Rafael entendia que não seria fácil. Os olhares desconfiados das pessoas, as portas que se fechavam sem explicação, as oportunidades que pareciam escassas, tudo isso exigia uma paciência que ele estava apenas começando a cultivar. Apesar das dificuldades, Rafael estava determinado a se manter firme. Ele não queria ser mais uma estatística, um exemplo do ciclo vicioso da criminalidade e da reincidência. Ele queria que sua história servisse de alerta, não de repetição. Nos dias de maior desânimo, Rafael se lembrava das palavras do pai, que, em uma das cartas que escrevera, dissera que ele teria que ser mais forte do que o peso de seu próprio passado. Carlos e sua esposa perceberam rapidamente que, embora Rafael estivesse livre fisicamente, ainda havia uma prisão emocional e mental que ele carregava consigo. Rafael vivia com uma culpa profunda, e o processo de perdoar a si mesmo era talvez o mais difícil de todos. Carlos compreendia o que o filho enfrentava, e fazia questão de estar presente, de escutá-lo, de ajudar a lidar com a carga de lembranças que o assombrava. Aos poucos, o silêncio entre pai e filho foi sendo preenchido por conversas sinceras, por confissões que nunca haviam sido feitas. Rafael contou ao pai sobre os momentos mais sombrios que vivera, as noites sem dormir, o medo de que alguém o traísse ou o abandonasse. Ele contava esses detalhes na esperança de que, ao expor sua dor, ela se tornasse mais leve. Com o tempo, essas conversas se transformaram em algo mais profundo, uma nova forma de entendimento que jamais existira entre eles antes. Rafael já não era apenas o filho rebelde e imaturo que cometera erros. Agora ele era um homem consciente de suas falhas, pronto para lutar pela própria reconstrução. E Carlos, por sua vez, já não era apenas o pai, o policial severo que tanto se preocupava com a integridade. Agora, ele era também um companheiro de jornada, alguém que compreendia as complexidades do perdão e do recomeço. Os desafios continuavam, claro. Em alguns momentos, Carlos ainda sentia um nó na garganta quando pensava em tudo o que haviam passado. Havia dias em que ele era tomado por uma sensação de culpa, perguntando-se se poderia ter feito algo diferente, algo que teria evitado a tragédia que viveram. Mas com o passar do tempo, aprendeu a aceitar que o passado não poderia ser mudado e que o verdadeiro poder residia na forma como lidavam com o presente e se preparavam para o futuro. Para Rafael, esse apoio inabalável dos pais significava tudo. Ele sabia que muitas pessoas na mesma situação que ele não tinham uma família com quem contar, nem uma chance real de recomeço. Por isso, ele valorizava cada gesto, cada palavra de encorajamento e se esforçava para corresponder à confiança que seus pais depositavam nele. Decidiu dedicar-se a um projeto voluntário, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade, contando sua história em centros comunitários e escolas. Ele queria que as pessoas vissem que havia esperança, que era possível sair daquele ciclo de violência e medo. Em uma dessas palestras, Rafael foi abordado por um jovem chamado Lucas, que parecia quieto e desconfiado.
Lucas o observava com um olhar que misturava ceticismo e curiosidade, como se tentasse entender se a história que Rafael contava era verdadeira ou apenas uma fachada. Rafael reconheceu aquele olhar. Ele próprio já havia encarado o mundo com a mesma descrença. Decidiu se aproximar de Lucas e perguntar o que ele achava. Depois de algum tempo, Lucas finalmente se abriu, contando sobre os problemas que enfrentava, sobre as dificuldades em casa, sobre a falta de perspectiva. Rafael ouviu com atenção, sem julgar, compartilhou com ele como também se sentira perdido e pressionado no passado. Aos poucos, Lucas passou a confiar em Rafael, e Rafael, por sua vez, se dedicou a ajudá-lo, oferecendo conselhos, apoio e incentivo. Era como se ele visse uma parte de si mesmo naquele jovem, e a vontade de ajudar Lucas a escolher um caminho diferente era intensa. Carlos acompanhava essa nova fase do filho com orgulho e alívio. Sabia que Rafael ainda enfrentaria obstáculos, que o processo de reconstrução era longo e cheio de reviravoltas, mas ver o filho transformar sua dor em força era um sinal de que, finalmente, o caminho da redenção estava se solidificando. Rafael continuou a trabalhar, a estudar, a construir uma nova vida em cima dos escombros do passado. Ele sabia que sempre haveria lembranças dolorosas, mas agora entendia que elas eram parte de sua história e não a definiriam mais. Em uma das conversas que teve com o pai, Rafael mencionou algo que o tocara profundamente. Às vezes, pai, penso que o que eu fiz nunca vai desaparecer, mas agora sei que posso fazer algo para compensar, para dar algum sentido a tudo isso. Carlos o olhou com um sorriso discreto, sentindo que finalmente seu filho havia encontrado seu propósito. Rafael estava transformando sua dor em aprendizado, em uma missão de ajudar os outros a não repetirem seus erros. O passado havia deixado cicatrizes profundas, mas agora essas marcas eram vistas com outros olhos, como sinais de superação e coragem. Nos anos que se seguiram, Carlos e Rafael continuaram a trabalhar juntos, unindo suas experiências para fazer a diferença. Suas palestras e projetos se expandiram, alcançando mais comunidades e ajudando centenas de jovens a encontrar uma nova direção. O vínculo entre pai e filho, antes abalado e incerto, agora era mais forte e sólido do que nunca, sustentado pela dor que compartilharam e pelo desejo comum de ajudar.